Palmeiras se acerta com John Arias. Falta só um detalhe para esse negócio ser concretizado. E tem duas saídas no Palmeiras. O Palmeiras está perto de vender 2 jogadores. Vamos junto com 2 notícias quentíssimas desse domingão. Você já sabe o que você tem que fazer, por gentileza, se você acompanha os nossos vídeos, deixa aquele like, você que já nos conhece, é muito importante, que são 2 notícias quentíssimas e a gente conta muito com o seu apoio aqui no nosso trabalho, nos nossos vídeos. Fechado, meu amigo? Se você não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, resenha, feito de maneira muito leve, né? Resenha, entretenimento, que é assim que o futebol tem que ser. Não deixa teu like ainda não. Fica até o final do vídeo, se você curtiu o formato, se o vídeo te agregar, aí sim você deixa o teu like e se inscreve. Fechado, meu amigo? Vamos com os dois pés no peito aqui, porque já vamos falar de saída antes de falar de John Arias. Vamos direto ao ponto. O Palmeiras tem propostas pelo Luigi e o Facundo Torres está praticamente fechado. É só a assinatura. Facundo Torres praticamente fechado com Austin FC e o Luigi também tem propostas na mesa. E aqui o motivo é simples: abrir espaço no elenco e ter fôlego para investir pesado ali no ataque. E aqui tem um detalhe importante, né? Vender esses dois não significa automaticamente que chega um craque amanhã. É uma reorganização ali de ataque, né? De investimento, né? Que prova que o Palmeiras investiu errado. É uma reorganização de ataque, de caixa e de folha salarial. E agora vamos por partes. Facundo Torres, Austin FC, MLS. O negócio está encaminhado, está cerca de 9,5 milhões, volta de 51 milhões de reais, né? Era essa dúvida o que estava ali para acontecer, entre 10 e 9,5. E dói, cara, dói porque o Palmeiras pagou caro nele. O Palmeiras pagou 70 milhões, vai vender aí, bem dizer, com prejuízo de quase 20, se você quiser arredondar, 20 milhões de reais. E se vender esses números é uma venda com perda. E só que entra também na leitura fria ali, que além do dinheiro, a saída também libera espaço e folha salarial, e ainda tem o contexto, né? Ele nem jogou em 2026 até aqui por causa de uma lesão na coxa. É que o Luigi, os nomes ainda não foram revelados, tá? Mas tem uma vitrine aberta para ele, tanto no Brasil quanto fora. O único nome revelado até o momento foi o Atlético Mineiro. O Luigi tem proposta, tem na mesa, já tem proposta na mesa, e o Palmeiras avalia os cenários. Outros nomes ainda não foram apurados, né, não foram divulgados. E para quem está perdido, Luigi, 19 anos, está no Palmeiras desde muito novo, desde o Sub-11 ele está no Palmeiras, já tem rodagem, tem 29 jogos, 4 gols no profissional, incluindo o gol ali na estreia do Paulista contra a Portuguesa. O Palmeiras considera ele como um ativo, mesmo ele não chamando tanta atenção como as outras crias, ele é um ativo do Palmeiras. O Palmeiras não quer desvalorizar o garoto. Enfim, 2 saídas, algumas delas cantadas, né, Erlan? Mas, bicho, é o caminho? O que você pensa a respeito? E que você também, que nos ouve, pensa a respeito dessas 2 prováveis saídas do Palmeiras? Deixa aí nos comentários. Olha, eu acho que na parte da folha salarial, que eu acho que faz mais sentido a saída do Facundo. Do Facundo tem um detalhe aí que tá pouco se falando, que é o lance do limite de estrangeiros, né? O Palmeiras tem muito estrangeiro já, e eu acho que, não sei exatamente, mas pode também estar pesando isso, porque os nomes, né? A maioria dos nomes que a gente falou agora são estrangeiros também, né? Acho que talvez o Nino seja brasileiro, assim que a gente falou, mas tem muito estrangeiro aí no radar, então não sei se pode entrar também nesse tipo de assunto. E aí a folha salarial, como falei, e assim, o espaço no elenco, você depende. O Abel sempre disse que gosta de trabalhar com elenco curto, né? Eu acho que ficou provado para ele que no futebol brasileiro não dá muito para trabalhar com elenco curto, ainda mais quando você tem no elenco muito jogador selecionável, que chega a data FIFA, fica aquele inferno, vai ter Copa do Mundo, então vai ter muita gente que enquanto tá todo mundo de férias vai estar lá jogando, dependendo aí do jogador brasileiro, jogador argentino, né, que são seleções que geralmente vão ali mais longe, né? Por mais que o Brasil não tenha feito boas Copas ultimamente, já chegou numas quartas, já são bastante jogos, fora o tempo ali de preparação. Então tem que ficar de olho nessa questão do elenco. Legal se saírem os dois, chegarem 2 no nível acima, isso é muito interessante. Mas também tem que pensar ali quando mexe, né, cara? Quando mexe, quando tem que jogar com o time reserva, e às vezes você nem tem, né? Às vezes seu reserva não mexe. Hoje, por exemplo, a gente não tem substitutos aí para Vitor Roque e Flaco Lopes, né? O Vitor aí sentiu o joelho, parece que não foi nada sério, ainda não teve uma
um diagnóstico, né, oficial, mas parece que não foi nada muito sério, mas já dá aquele frio na barriga, né? Você perdeu o Vitor Roque por um tempo aí, então precisa pensar nisso também. E vamos lá, senhores, falar de John Arias. Antes de tudo, Nino, né? Vamos falar do Nino aqui, antecipar uma informação do Nino para vocês. Qual que é a grande questão? O Palmeiras, sim, tem negociação com o Nino também, né? Tem ali as tratativas com o Nino, só que é um negócio não tão adiantado, igual o John Arias. Tem ali o entrave com o Zenit. E qual que é o grande problema aqui hoje? O Nino, nos próximos dias, essa semana a gente vai ter aqui uma definição da negociação. O que pega hoje? O staff do Nino, o pessoal que cuida da carreira do Nino, uma coisa que está pegando na negociação, é o mesmo pessoal que cuida da carreira do Claudinho. Eu não vou citar nomes aqui, né, gente? Vocês podem dar um Google e olhar isso aí, mas o pessoal que cuida da carreira do Nino, o staff do Nino é o mesmo que cuida da carreira do Claudinho, e não há uma boa relação entre Palmeiras e esse staff, justamente por aquele imbróglio do Claudinho. O Claudinho estava certo com o Palmeiras. Você tinha uma carta do Zenit confirmando o negócio. E no fim das contas, o Palmeiras perdeu o Claudinho para acho que foi Al Sadd, né? Aquele time que o Abel lá assinou o contrato. Acabou perdendo o Claudinho para esse time. E aí depois ficou uma coisa como se o Claudinho tivesse passado o Palmeiras para trás, né? Pelo menos esse é o lado do Palmeiras. O Claudinho disse outra coisa. Dê um Google que você vai ver que realmente a informação é verídica e são as mesmas pessoas que cuidam dos dois jogadores. Perfeito, senhores? Isso é uma informação. É uma informação. E vamos falar de John Arias, que eu sei que você está nesse vídeo por causa do John Arias. Vamos dar um recado muito importante para você que é torcedor, que tá para lá e para cá, que usa carro. Isso aqui é utilidade pública para quem é motorista, tá, meu amigo? E principalmente para quem é motorista também aqui em São Paulo. Você sabe como é? Você tá pensando no time, no mercado, na vida e do nada, pá, aparece IPVA 2026 lá na área, sozinho, sem marcação. Só que tem um jeito inteligente de você resolver isso sem tomar pancada no bolso. Se liga só. Em São Paulo, a cota única do IPVA tem 3% de desconto no pagamento aí dentro do calendário por final de placa. E o pulo do gato aqui, meu amigo, é o seguinte, ó, com o Gringo, o amigo do motorista que está aparecendo aqui na tela para você, você consegue pagar essa cota única no cartão e parcelar em até 12 vezes, ou seja, se organiza o fluxo do seu jeito, não se aperta em janeiro, sem abrir mão do desconto do governo. Tem um QR Code aqui na tela, ou um link fixado na descrição ou nos comentários. Baixa o app do Gringo, baixa agora o app do Gringo que você vai se beneficiar, poder parcelar seu IPVA em 12 vezes e ainda pegar o desconto do governo. E não é só IPVA não, viu, meu amigo? Lá no app do Gringo, você vê os vencimentos, você consulta sua placa, você resolve licenciamento, multa, emite o CRLV, acompanha sua CNH, tem alerta aí para você não vacilar com prazo. E o próprio app já tem mais de 20 milhões de motoristas usando. Então fica tranquilo que é de confiança, transparência de gente grande, parcelamento no cartão, enfim, não marca bobeira. Corre agora, aponta a tua câmera aqui no QR Code na tela ou você clica no link da descrição no primeiro comentário aí fixado também e baixa o app do Gringo. Fechado, meus amigos? Gringo, o amigo do motorista, resolve hoje e tira esse boleto da sua frente agora, meu amigo, que é um boleto a menos para você. Fechado, vamos falar de John Arias, que é o seguinte, ó, a gente apurou aqui algumas informações a respeito e funciona da seguinte maneira: John Arias e Palmeiras, está tudo certo. O que está travando o negócio é a assinatura, é só a assinatura. Está tudo certo, está tudo alinhado entre Palmeiras e John Arias. Realmente o negócio está perto de acontecer, muito perto de acontecer, e tem a questão da cláusula do Fluminense. Nós inclusive, apuramos aqui com o jornalista Wilson Delissola. O Wilson Delissola, que é um grande jornalista, você pode inclusive pesquisar as credenciais dele, trabalhou nos principais veículos do país, ele que atualizou a gente dessa negociação, como que está o status da coisa, né? A gente vai trazer alguns detalhes aqui para você. Ele já publicou, inclusive, que o Palmeiras já entrou em acordo com o Wolverhampton também, tá? Com o Wolverhampton também, e que o Arias chega por 14 milhões de euros. Seria 14 milhões de euros com um contrato de 5 temporadas e um salário de 1,3 milhões. E ainda tem uma outra questão nesse negócio. Caso o Palmeiras, isso é um acordo entre Palmeiras e Wolves, tá? Caso o Palmeiras vendesse o John Arias acima de 14 milhões de euros, os Wolves ficariam com 30% do excedente. Por exemplo, comprou por 14, o Palmeiras vendeu por 18, que é muito difícil, né? Essa é a real. Vendeu por 18, o Wolves ficaria com 30% desses 4 excedentes que o Palmeiras lucrou, por exemplo, numa negociação. Então tem esse acordo com os Wolves também, isso é detalhe de contrato. E ele ainda também passou para a gente que o modelo seria em 3 parcelas.
8 milhões de euros agora, 3 milhões em abril e 3 milhões em junho. Então, senhores, isso ainda precisa ser assinado. Isso é informação de bastidores. Atualmente, é só assinar e anunciar. Só assinar e anunciar. Mas vou ser honesto para vocês. Enquanto não tiver anúncio, enquanto não tiver o verde no branco ali, é uma informação de bastidores, tá? Eu tento ser 100% muito honesto com vocês. Não estou cravando nada aqui, mas é uma situação bem adiantada entre Palmeiras e Arias. E tem uma outra questão. O presidente do Fluminense falou que tem a cláusula de preferência se o Arias decidir voltar para o Brasil. Eles disseram que pretende exercer. Como o Palmeiras trata isso? Como que o Palmeiras trata essa questão do presidente do Fluminense? Como um blefe. Como um blefe. Porque o Fluminense vendeu o Arias, né? Acho que foi por 17 milhões. Foi exatamente isso. Como que foi a situação aqui do Fluminense com o Arias? O Fluminense vendeu o Arias para o Wolverhampton por 17 milhões de euros. Eu falei o valor errado, sim, num vídeo. Inclusive errata a minha aqui, estou corrigindo. Vendeu por 17 milhões de euros, mais 5 em bônus. Ele ficou longe de bater os bônus. Foi vendido por 17 milhões e o Fluminense não recebeu inteiro ainda esse valor. Então seria até uma burrice econômica do Fluminense, seria mais como é que posso dizer? Uma atitude emocional do presidente. Então o próprio Palmeiras trata esse discurso do presidente do Fluminense como um blefe, tá? Trata isso como um blefe. Não acredita, o Palmeiras não acredita que o Fluminense pagaria os mesmos valores pelo Arias. Você venderia ele por 17, você compraria por 14 agora. O Fluminense, segundo o Palmeiras, isso trata esse discurso do Fluminense como um blefe, tá, senhores? Então é isso, ó. Hoje, isso aqui praticamente amarra tudo, né? O Palmeiras tem uma meta para gastar 400 milhões de vendas em 2026, para arrecadar, perdão, não gastar. E venda de jogador é parte central do orçamento, só que ao mesmo tempo o clube está fazendo aí jogo duro, né? Recusando proposta aí pelos principais jogadores do time. Então, o que o Palmeiras tenta trazer agora, um coadjuvante no ataque, mas para isso, tá abrindo espaço no elenco, tá abrindo margem de folha e caixa para um investimento pesado no começo do ano. E na minha visão, não sei a sua, Orlandias, se Arias vier, essa movimentação Facundo Luigi é um terreno sendo limpado, né? Sendo limpado para a chegada de alguém que muda o patamar do ataque, porque Arias é jogador pronto, né, amigo? A velocidade é 1 para 1, a intensidade é repertório, o cara joga um absurdo. Então, está tudo certo entre Palmeiras, Wolverhampton e Arias. O que falta é realmente essa questão da assinatura e, lógico, o Fluminense ser notificado. Sim, e essa questão do Fluminense tá um ponto para levantar. O Fluminense nas duas janelas de 2025 somadas gastou 208 milhões, nas duas somadas, então nem é um perfil do Fluminense atual gastar muito, né? Tanto que boa parte aí desses jogadores que eles venderam mais caro, eles foi inclusive, né, mérito do scout de achar, de garimpar bem ali o mercado. Eles foram muito bem, né? O próprio é que o Cano tava no Vasco, tudo bem, mas eles se aproveitaram ali também. Você pega o time deles ali da Libertadores, né? O Martinelli, tem o André também, tem menino da base também. Então, assim, o Fluminense foi montando seu elenco muito nessas oportunidades de mercado, base e várias questões aí, ou jogadores mais velhos, que foi o Felipe Melo e o Marcelo. Então, hoje, realmente é difícil olhar para o Fluminense e entender ele como um rival financeiro, digamos assim. Claro que, eu não vou falar que não tem dinheiro, né? O Fluminense tem ali sua questão financeira também, mas não dá para. Se fosse o Flamengo, por exemplo, na briga, era um negócio mais complicado, que eles teriam como, inclusive, exercer um poder de compra e ainda oferecer mais, né? Já o Fluminense fica meio complicado. E é isso que você mencionou também, a gente toma todo cuidado para trazer uma informação dessa, né? Quando a gente recebe esse tipo de coisa, porque a gente sabe o quão pesado seria uma vinda do Arias aqui. Então é muito complicado você dar uma informação aí que não procede, mas a gente claramente apuramos, né? Estamos ficando muito profissional, tô até estranhando. A gente apurou muito essa questão do Arias aí para trazer aqui, que realmente é um jogador muito importante e talvez, arrisco dizer, junto com o Gerson, talvez aí, por enquanto, das negociações que tiveram até agora, seria talvez a principal contratação da janela aí, né, de todos os clubes. Então é muito pesado, por isso a gente toma todo cuidado aqui, porque a gente poderia trazer aqui todo dia uma atualização sobre o Arias, né, requentar a informação, mas a gente não entende que isso é interessante nem pra gente, nem pra vocês. O que a gente tem que trazer é quando a gente tem realmente estofo, né? Pô, é uma fonte boa, é realmente que você vê que é alguém que trabalha no staff do cara, inclusive do Gabigol, né, cara? Você lembra que eu cravei que o Gabigol não viria pro Palmeiras? Quando foi? Foi fim de 24, né? Que o Gabigol foi pro Japão. 25, né?
O Gabigol foi pro Japão e todo mundo fala, não! Inclusive, cara, olha aí a responsabilidade, né? Você vê que tem muito... Eu não gosto de ficar dando indireta pra ninguém, não. Mas teve muito cara que cravou, não, Gabigol é do Palmeiras. Pô, Gabigol era do Palmeiras aonde, meu irmão? Aonde o Gabigol é do Palmeiras? Tô esperando o Gabigol chegar no Palmeiras até agora, tem cara cravando. Tem uma E o Gabigol já tava certo com o Cruzeiro, ó, desde a Copa do Brasil, desde o fim da Copa do Brasil, que ele ganhou lá com o Flamengo. Então, assim, senhores, muita responsabilidade na informação, a gente tem muita responsabilidade aqui, e a informação que se tem no momento é que está tudo certo entre Palmeiras, John Arias e Wolverhampton. O que falta agora é entraves burocráticos e a questão do Fluminense. A questão do Fluminense. O Palmeiras trata essa questão do Fluminense como um blefe. Ó, você vai comprar, você vai vender o seu melhor jogador por 17, vai pagar 14 depois? Eu quero ver. Vocês vão se arrebentar no caixa? Vamos ver, vocês já contrataram Arana, vocês já contrataram o Gêmeos, contrataram um monte de gente. O Palmeiras trata isso como um blefe. Vamos acompanhar, mas a informação que se tem até o momento é de bastidor. Você gostou disso aqui, cara? Deixa o like, por gentileza. É muito importante pra gente, fechado? Se você gostou, ó, domingão, 4 horas da tarde. Enfim, eu não sei se eu vou lá agora. Não sei se eu seco o Corinthians ou seco o São Paulo. Não tem como torcer pros dois perder, né? O empate seria bom pra nós, viu? Seria bom pensando aí na classificação geral. É isso então, senhores. Tamo junto. Ó. O empatezinho tá bom hoje pra nós dormir legal. Valeu, um abração pra vocês, tamo junto e bom começo de semana.